Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, aqui em Salvador, canto 3, capítulo 16, versos 12 e 13. O título do capítulo é Jaya e Vijaya são amaldiçoados. Tamme Swabartu Avasayam Alakshamanau Yusmatyati Kramagatim Pratipadya Sadya Bhuyo Mamantikamitam Tamanugrahome Yatkalpatam Achirato Britayor Vivasa. Tat, portanto, meus, Swabartur, de seu amo, Avassayam, a intenção, Alakshamanau, desconhecendo, Yusmat, contra vós, Vyatikram, ofensa, Gatim, resultado, Pratipadya, colhendo, Sadhya, imediatamente, Bhuyaha, outra vez, Mama Antikam, perto de mim, Itam, obter, Tat, isso, Anugraha, um favor, Me, para comigo, Yat, que, Kalpatam, que se arranje, Atirata, não prolongado, Britayor, desses dois servos, Vivasha, exílio. Então a tradução é a seguinte: estes meus servos vos maltrataram, desconhecendo a mentalidade de seu amo. Portanto, considerarei um favor para comigo, se ordenardes que, embora colhendo o fruto de sua transgressão, eles regressem logo à minha presença, e que o prazo de seu exílio de minha morada expire em breve. Vamos ler o próximo verso antes de ler o significado, porque o texto 12 tem um significado de Prabhupada, mas é o 12 e o 13 hoje, né? Então o verso 13 vai dizer assim: Brahma continuou: apesar de os sábios terem sido picados pela serpente da ira, suas almas não se saciaram com a audição das afetuosas e iluminantes palavras do Senhor, as quais eram como uma série de hinos védicos. Então, o significado de Srila Prabhupada é o seguinte: por essa afirmação, podemos compreender quão ansioso o Senhor está em trazer seu servo de volta a Vaikunta. Portanto, esse incidente prova que quem tenha uma vez entrado num planeta Vaikunta não pode cair jamais. O caso de Jaya e Vijaya não é uma queda, mas sim um mero acidente. O Senhor está sempre ansioso por trazer tais devotos de volta aos planetas Vaikunta o mais breve possível. É de se presumir que não há possibilidade de mal entendido entre o Senhor e os devotos, mas quando ocorrem discrepâncias ou desfeitas entre um devoto e outro, tem-se que sofrer as consequências, embora esse sofrimento seja temporário. O Senhor é tão bondoso com seus devotos que tomou para si toda a responsabilidade pela ofensa dos porteiros e pediu aos sábios que lhes dessem facilidades para retornar a Vaikunta o mais breve possível. Namo Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine. Aqui nós temos um tema, vários temas na verdade, vários temas super importantes. Um deles é uma grande polêmica filosófica que corre até hoje com diferentes correntes na ISKCON que defendem e que não aceitam, né? Que aceitam e que não aceitam, que é a queda da alma espiritual de Vaikunta. Essa é uma questão que tem sido bem debatida e há uma polêmica grande. Quanto a essa polêmica, o GBC criou uma comissão de devotos para estudarem o tema
E esses devotos concluíram e produziram um livro chamado Nossa Posição Original, em inglês Our Original Position. E nesse livro eles defendem o ponto de vista de que a diva, a alma espiritual, vem sim do mundo espiritual e que são partes integrantes de Krishna e que constantemente e que sempre e eternamente elas estão com Krishna. Mesmo quando se manifestam no mundo material, a alma espiritual permanece parte integrante de Krishna, permanece conectada com Krishna. Muito embora no mundo material, a alma espiritual, sofra a influência da energia externa de Krishna, que é Maya, e que dentro do mundo material tem a autoridade dada por Krishna para ocupar todas as divas em atividades não conscientes de Krishna. E esse é o nosso grave problema. É o problema que todos nós enfrentamos. Como lidar com a energia de Krishna, a energia externa de Krishna, que é divina e que parece fantástica e que conquista nossa inteligência, conquista nossa mente, conquista nossos sentidos, conquista nossos padrões morais, conquista nossos padrões éticos, conquista nossa capacidade de raciocínio lógico, de abstração, tudo. Maya, a ilusão material, conquista todas as nossas capacidades individuais. E nós pensamos, com todos os recursos que temos, pensamos que estamos livremente pensando e agindo, mas, na verdade, nós estamos agindo e pensando sob a influência da ilusão, da energia ilusória. Essa é a nossa grande dificuldade dentro do mundo material. E para vencer a energia ilusória de Krishna, não há outra maneira a não ser se abrigar em Krishna. Porque a energia ilusória de Krishna funciona exatamente como um cão de guarda, não um dog alemão, que é bem frouxo. Acho que a palavra não é essa, é dócil. Senão os amos ficam aborrecidos, estão ofendendo os discípulos. Mas um cão de guarda competente, treinado, adestrado para manter a guarda da casa e que tem a natureza agressiva suficiente para, em caso de necessidade, ir à luta mesmo. Então, esse cão de guarda, comparado com a energia ilusória, Maya, não vai permitir que pessoas estranhas ao serviço devocional a Krishna se aproximem de Krishna. Então, esse é o papel de Maya. Quando uma pessoa chega na porta ou no portão de uma casa que tem um cão de guarda, o cão de guarda avisa, late, avisa o dono e vai impedir, vai receber a pessoa para impedir que ela entre. Assim, esse é o papel de Maya. Maya não nos permite entrar no mundo espiritual, não nos permite entrar em contato com o serviço devocional. Mas, como é adestrada, Maya não é assim, incivilizada. Ela deixa a pessoa praticar a sua independência, sua liberdade própria das pessoas do mundo material. Então, Maya deixa, de acordo com o tipo de nascimento que a pessoa teve, o tipo de ambiente social que ela está inserida, Maya deixa que ela cultive boas virtudes, cultive bons níveis morais, bons níveis éticos e viva dentro disso cada vez mais inserida. Quando essa pessoa busca pelo movimento Hare Krishna, Maya também permite que ela, através das suas virtudes pessoais, particulares, comece a fazer amizade com Krishna e com seus devotos, com os devotos de Krishna. Mas
Maya tolera isso por pouco tempo. Em um dado momento, Maya diz: chega, basta, e a partir de agora quem manda sou eu. Vou lhe dar uma grande prova aqui. E aí cria uma situação que a pessoa de fato se envolve. E assim, tem coisas que são bem grosseiras, rapidamente a gente identifica. E tem coisas que são mais sutis, mais relacionadas com o nosso nível cultural, com os nossos sentimentos, com a nossa visão de mundo. Então são mais difíceis de identificar, que são também Maya. Mas esse é o papel de Maya. Aqui no contexto, no primeiro verso, Krishna está falando. Ele está se dirigindo a Jaya e Vijaya. Na verdade, ele está se dirigindo aos Kumaras e dizendo para os Kumaras: esses meus servos, Jaya e Vijaya, desconhecendo a minha mentalidade, a mentalidade do amo deles, maltrataram vocês. Então, ele assume para si a ofensa cometida por Jaya e Vijaya. E ele diz: portanto, considerarei um favor para comigo se ordenardes. Então, aí ele está tentando fazer com que os Kumaras pensem: eles ofenderam vocês sem conhecer minha mentalidade. Eles não sabiam que vocês são meus devotos. Eles não respeitaram vocês nesse nível. Mas agora que eles já fizeram isso, eu vou considerar como um favor para comigo, se vocês, mesmo aceitando que eles paguem a reação, que eles paguem a reação do pecado deles, aceitando a maldição que vocês deram, eles não demorem muito tempo de voltar para casa, voltar para Vaikunta, voltar à minha presença. E que o prazo do exílio deles no mundo material expire muito em breve. Isso é Krishna dizendo para os Kumaras. Isso, de fato, acontece. Os Kumaras perguntam a Jaya e Vijaya se eles querem viver 100 vidas como não devotos, não, como devotos, ou querem viver 3 vidas como demônios. Então eles ficam pensando: bom, se for como devoto, eu vou ficar 100 vidas e vai demorar muito para voltar. E se for como demônio, são só 3 vidas. Aí eles aceitam essa condição e ficam 3 vidas apenas dentro do mundo material. Uma dessas vidas é dos irmãos famosos, que um foi morto por Nrsimhadeva, que é Hiranyakashipu, e outro foi morto por Varaha, que é Hiranyaksha, o irmão gêmeo dele. Então, assim, eles tiveram mais 2 vidas e depois eles retornaram para Vaikunta rapidinho. Claro que se nós tivermos essa chance, nós vamos pedir que nem Bhaktivinoda pediu, né? Bhaktivinoda Thakur, que é o autor dessa canção linda que foi cantada agora, Yasomati Nandana, e ele canta os nomes de Krishna e no final ele diz que eles são Bhaktivinoda Ashraya. Vocês, Krishna, nessa forma de filho de Yashoda e tudo mais, como os nomes descrevem, vocês são o abrigo de Bhaktivinoda. Ele fala na terceira pessoa, que os poetas, na poesia Vaishnava, se põem na terceira pessoa. Govinda Das também faz isso, e vários põem no final o nome deles. Então aqui Bhaktivinoda Thakur põe nessa canção, dizendo que Krishna é o abrigo de Bhaktivinoda. Ele fala Bhaktivinoda Ashraya. Então,
Bhaktivinoda Thakura disse que se tivesse que voltar a esse mundo, ele preferia voltar como uma barata que fosse, mas na casa de um devoto. Não queria perder a associação com os devotos. Ele não queria, de jeito nenhum, correr o risco de nascer nesse mundo e viver uma vida sem Krishna como os asuras. Mas Jaya e Vijaya preferiram isso. E tem toda uma história, um arranjo, porque Krishna precisava deles para para os seus passatempos, né? Como o caso de Nrsimhadeva, que para lá da Maharaj se refugia em Krishna para se libertar de seu pai, Hiranyakashipu, e então Krishna vem na forma de Nrsimhadeva para contra-atacar isso, né? Para contra-atacar a posição de Hiranyakashipu maltratando Prahlada Maharaj. Então, esse contexto aqui revela o amor de Krishna pelos seus devotos. Esse não é um tema tão falado. O amor de Krishna por seus devotos não é um tema tão falado. Ele é tão óbvio que é uma relação recíproca de amor, porque o nosso objetivo é Krishna Prema Bhakti, sendo esse o nosso objetivo, tudo que nós fazemos é para desenvolver amor por Krishna. E quando nós desenvolvemos esse amor por Krishna, Krishna não fica na posição de receber nossas reverências simplesmente. Não, ele interage com a gente na relação de amor que a gente desenvolve com ele. Então é tão óbvio que a gente, na nossa teologia, não se trabalha muito o amor de Krishna para conosco. É muito comum que pessoas que vêm da teologia cristã façam esse tipo de pergunta. Em festival de domingo, não é incomum que as pessoas perguntem: e Krishna nos ama? Porque vocês estão falando em desenvolver amor por Krishna, mas Krishna ama os seus devotos? É comum que se pergunte isso, porque na teologia cristã se trabalha muito o amor de Deus pelas pessoas, né? Por seus devotos, né? Então, geralmente se pergunta isso. Mas aqui nós temos uma demonstração desse amor fundamentada pelas próprias palavras do Senhor de Vaikunta, que se dirige aos Kumaras, falando isso, intercedendo a favor de seus devotos, pedindo que eles regressem o quanto antes para Vaikunta, e mostrando como Krishna gosta da associação com os seus devotos, como Krishna gosta que os seus devotos se posicionem em amor com ele e serviço devocional com ele. Então, aqui é isso, e depois podem ver que no verso seguinte, aliás, no significado, Prabhupada vai dizer: por essa afirmação, podemos compreender quão ansioso o Senhor está em trazer seu devoto de volta a Vaikunta. Então, essa ansiedade de Krishna não é como a doença da ansiedade que a gente desenvolve no mundo material. Às vezes a gente nem percebe que sofre de ansiedade, mas essa ansiedade é um incômodo na nossa vida, mas é tão comum que todo mundo viva em ansiedade que a gente chega a pensar que é comum em nós, mas não é. Não é. E também não é comum em Krishna, mas aqui Prabhupada está usando a expressão como Krishna está ansioso. E essa ansiedade de Krishna não é patológica. Essa ansiedade é produto do sentimento de amor de Krishna por nós. A nossa ansiedade está associada aos nossos medos dentro desse mundo material, aos medos
que nos afetam dentro desse mundo material. Medo de perder a nossa subsistência, medo de perder o nosso amor, medo de perder o nosso prestígio social. Então nós temos muitos medos devido ao nosso estado condicionado dentro desse mundo. E esses medos provocam ansiedade. A ansiedade de Krishna tem natureza diferente. Não é um produto dos nossos medos, não é um produto do mundo material. A ansiedade de Krishna é pura, é uma ansiedade unicamente movida pelo amor. Ele quer que os seus devotos estejam sempre com ele. Isso é importante para a gente quando vai lidar com os Vaishnavas. E aqui esse tema sempre é abordado, o tema da ofensa aos Vaishnavas, sempre é abordado. Porque a gente, de acordo com o Varna e o Ashram que nós estamos, porque isso eu vou voltar a esse ponto, antes de explicar o que eu estou explicando agora, eu vou voltar para o que eu estava explicando antes, que Maya se utiliza da nossa cultura, de tudo, para nos envolver nesse mundo. E Krishna também usa da nossa cultura e das nossas tendências, das nossas virtudes para nos fazer voltar a Ele. Então, da mesma forma que Maya utiliza dos nossos recursos culturais para nos prender nesse mundo, Krishna utiliza dos nossos recursos culturais para nos fazer voltar a Ele. E isso está representado pelo sistema Varnashrama. Só que Maya não respeita o sistema Varnashrama. Nós precisamos entrar no sistema Varnashrama com a cabeça boa, procurando identificar qual o melhor ashram, se é brahmachari, se é grihasta, se é vanaprastha, se é sannyasi, ou nós podemos ver se nós somos brahmanas, se nós somos kshatriyas, se nós somos vaishyas, se nós somos shudras. E dentro, estudando as características de cada varna e de cada ashram, nós podemos utilizar tudo isso para voltar a Krishna. E então, às vezes, Maya, como eu disse, não respeita o nosso varna e o nosso ashram. Então ela se aproveita da nossa mentalidade dentro do varna e dentro do ashram e cria situações que nós caímos nas armadilhas de Maya. Não é que só pelo sistema Varnashrama nós estamos liberados. Isso não é uma verdade. O sistema Varnashrama é uma ferramenta para ser utilizada, mas ela não é o produto final. Ela não é o estágio final do nosso avanço. Então, para evitar ofender os devotos, nós precisamos ver como a nossa natureza humana, o nosso jeito de ser, nos impede de servir os Vaishnavas com equanimidade. Porque é equanimidade que nós devemos ter. Imagine, nós devemos tratar os Vaishnavas bem, quer sejam eles queridos, quer eles não sejam queridos por nós. Imagine. O que nós temos que pensar é que eles são definitivamente queridos por Krishna, queridos pelo mestre espiritual. Então, nós temos que tratá-los muito bem. Essa é a explicação que se encaixa aqui dentro desse tema que estamos vendo. E é isso que Krishna está dizendo. Meus servos vos maltrataram, desconhecendo a mentalidade de seu homem. Eles ofenderam vocês. Meus servos ofenderam vocês porque eles não sabem quanto eu amo vocês. Eles não sabem disso. Eles não sabem que eu estava esperando que vocês viessem aqui, os Kumaras, super brahmacharis, purinhos, que mantiveram, pela força da austeridade, mantiveram o corpo impúbere. Eles não alcançaram a puberdade, porque eles sabiam que Maya utiliza da nossa capacidade de desfrutar do mundo para fazer a gente cair no mundo. Então, eles seguraram a sua infância e não ficaram púberes, não passaram pela puberdade.
eles não desenvolveram os hormônios naturais da idade adulta, que nos leva à prática, à busca pela satisfação da luxúria, a busca pela satisfação sexual. Então Krishna gostava muito deles, mas os servos de Krishna, de acordo com Krishna, não sabiam disso. Então eles vos maltrataram, desconhecendo a mentalidade de seu amo, a mentalidade de Krishna. É isso que Krishna está dizendo. Então, quando nós olhamos os Vaishnavas, nós temos que olhar, eles são queridos por Krishna. Não é à toa que no pranama do nosso mestre espiritual, eles são chamados de Krishna Prestaya, como Prabhupada, né? Namaon Vishnu Padaya, aquele que está abrigado aos pés de Vishnu. Krishna Prestaya, que é muito querido por Krishna, porque está abrigado aos pés de Krishna, né? Então, nós reconhecemos o mestre espiritual como querido por Krishna. E se o mestre espiritual é querido por Krishna, os devotos que servem o mestre espiritual, que aceitam o mestre espiritual, que estão relacionados com o mestre espiritual, também são queridos por Krishna. Então o que nós temos a fazer é amizade, respeito, consideração, bons modos, práticas dos bons modos, prática de etiqueta, que às vezes as pessoas mais assim incultas pensam que a prática de etiqueta é diplomacia. E que a pessoa tem que revelar o que pensa, que tem que falar o que quer. Não é isso, não. Isso é um equívoco. A etiqueta tem que ser praticada em honra ao amor de Krishna por seus devotos. Não é porque a gente gosta ou deixa de gostar. É pelo amor que Krishna tem pelos seus devotos. Isso não é diplomacia. Tratar bem uma pessoa que a gente não gosta, porque a gente é gente, né? A gente é gente. Então a gente às vezes gosta, às vezes não gosta de alguém. Tem gente chata demais, né? E a gente não gosta. Mas ainda assim, sob o ponto de vista espiritual e sob o posicionamento espiritual diante da vida, a gente não tem direito de maltratar os chatinhos. A gente não tem esse direito. A gente não pode ofender os chatos, né? A gente tem que tratar bem. Imagine. E não tem-nos desculpa de que isso é diplomacia e que Prabhupada disse que a diplomacia não deve ser usada, não sei o quê. Não tem desculpa. Porque Prabhupada usou isso em termos de filosofia. A verdade tem que ser dita. Krishna é a suprema personalidade de Deus. Essa é a verdade que não se pode deixar de falar em função da diplomacia. Mas as pequenas verdades dos nossos relacionamentos são inferiores à verdade de que Krishna ama seus devotos e que, portanto, nós temos que respeitar, tratar bem, cuidar, proteger os devotos. Duro, né? Pesado para a gente, porque na vida prática a gente é muito influenciado. Se a gente é brahmana, corre o risco de pensar que é mais importante do que os outros. Se a gente é kshatriya, corre o risco de querer mandar em tudo, organizar tudo, e que todo mundo tem que seguir, todo mundo tem que me obedecer. Se a gente é vaishya, só pensa em lucro-benefício. Isso é certo, isso não é certo, isso não vai dar certo, isso está depredando, isso está acabando, isso está não sei o quê. Se a gente é vaishya. Se a gente é shudra, aí a gente corre muitos riscos com a falta da veracidade e com a falta de compreensão filosófica. Então, a gente tem, mesmo dentro do sistema dos varnas, como eu acabei de explicar, a gente tem armadilhas de Maya. E dentro do sistema de ashrama, a mesma coisa. Brahmachari, Grihasta, Vanaprastha e Sannyasa. Todos têm suas armadilhas que Maya se utiliza. A armadilha de Maya para os brahmacharis vai atuar onde o brahmachari precisa se empenhar. O brahmachari tem que se empenhar no serviço ao mestre espiritual e aos devotos, no estudo das escrituras e no celibato.
a gente pensa logo no celibato. Então, a maia do Brahmacharya é celibato, mas não é essa a única maia do Brahmacharya. A maia do Brahmacharya é estudar o que não está no Siddhanta apresentado pelo mestre espiritual. A maia do Brahmachari é pensar que o mestre espiritual é uma pessoa comum. A maia do Brahmachari é também pensar que eu posso me associar porque eu sou forte, eu não tenho nada, não tenho nenhum tipo de atração sexual assim, então eu vou me associar com quem eu quero e não seguir os preceitos, a etiqueta Vaishnava e se associar indevidamente com pessoas que podem despertar a atração sexual neles. Essa maneira de falar para o Brahmachari, maneira mais abrangente assim, né, sobre a sexualidade humana. Então é isso mesmo. Então o Brahmachari, o Grihastha também tem suas coisas, né? O Grihastha imediatamente vai para as escrituras dizer, não, porque antigamente, de acordo com as escrituras, podia ter poligamia. Então eu posso me casar com várias mulheres. Então, às vezes o Grihastha também tem corre esse grande risco, esse grande perigo, que é se deixar dominar pelo desejo sexual, porque ele tem esse desejo sexual ativo devido ao contato com a esposa, então ele acha que pode praticar também com outras mulheres. Ou que pode evitar de fazer os sacrifícios e penitências recomendados para o ashram de Grihastha, que são muito importantes. A religiosidade é um deles, e que tem que dar caridade, que tem que receber os Vaishnavas, dar caridade aos Vaishnavas, e tudo isso é típico dos Grihastas. Os Vanaprastas também têm sua maia, é pensar que agora que eu já estou maduro, minha esposa também está madura, tudo bem, quem sabe eu posso me casar de novo com outra. Esse é um risco grande dos Vanaprastas. Então pensar, não, agora eu já sou Vanaprasta, mas eu ainda posso trabalhar um pouco, ainda posso fazer negócios, eu agora estou só com bitcoins, né? Estou só com essa criptomoedas, eu estou trabalhando apenas com criptomoedas e passa noites e esquece também que ele precisa estudar, que ele também precisa praticar o seu sadhana e tudo mais, e por aí vai. O Vanaprastha tem suas armadilhas dadas por Maya dentro da sua própria natureza de Vanaprastha. E o sannyasa, o prestígio, todo mundo se rende a mim, eu passo e as pessoas prestam reverência, eu sou superior e quem sabe eu posso receber doações, acumular, ter uma grande fortuna. Tem todo tipo de riscos para um sannyasi cuja característica é a renúncia ao gozo dos sentidos e a todas as facilidades do mundo material. Tudo deve ser usado para Krishna. Então, Maya sempre vai nos perseguir dentro desse mundo com algum tipo de armadilha específica que a gente pode cair. Por isso, a gente precisa estar associado com os Vaishnavas, bem associados com os Vaishnavas. Bem associado não significa associado só com aqueles que a gente gosta. Bem associado significa ter a mentalidade adequada para se associar com os Vaishnavas que a gente gosta e com aqueles que a gente não gosta também. Às vezes a gente tem que assistir aula de quem a gente não gosta, às vezes a gente tem que servir quem a gente não gosta, porque o que a pessoa está representando é Prabhupada. Quando ele lê um livro, quando ele está dando aula, quando ele está pregando, ele está representando Prabhupada. E a pessoa sabe, agora eu devo sentar e ouvir. E senta e ouve. E acolhe
todos os ensinamentos de acordo com as instruções de Prabhupada e fica feliz da vida, internamente. E ainda agradece a Krishna pela oportunidade. E a Krishna e ao devoto também, né? Ou a devota, agradece também pela oportunidade de ter escutado algo que está nos livros e comentado por Srila Prabhupada. Essa é a nossa filosofia prática, colocada em prática. Filosofia adaptada à vida real, à vida prática. Bom, então esse é o tema aqui. No verso seguinte, que não tem significado, o Senhor Brahma vai tomar a palavra e vai continuar explicando o que ele vinha explicando antes. Ele diz, apesar de os sábios terem sido picados pela serpente da ira, imagine aqui a ira, que a gente às vezes até gosta de demonstrar poder através de gritar, e esbravejar, e reclamar e tudo mais. Aqui está dizendo que a ira é como produto de um veneno lançado em nossa corrente sanguínea pela picada de uma serpente. Então é uma analogia aqui para mostrar como a ira é maléfica. Os Vedas dizem que a ira nos transforma a todos em tolos. A gente perde a cabeça. Por isso que muitas vezes depois, quando a gente volta à razão, a gente pensa, poxa, tenho que pedir desculpas, porque eu estava aí, vai pedir desculpa, pessoa, desculpa aí, eu fiquei nervoso. A gente não diz que ficou irado, porque nervoso hoje é uma desculpa bem comum. O mundo nos deixa tão nervosos que eu estava nervoso, por isso eu falei daquele jeito. Mas, na verdade, de acordo com a psicologia Vaishnava, ela estava dominada pela ira. Ela estava picada pela serpente da ira. Não era um nervosinho, ela estava envenenada. E ela precisa saber que é um risco ela ser picada por uma serpente, porque ela pode morrer por causa daquele veneno. Morrer espiritualmente. A ira destrói a nossa capacidade de pensar e de concluir filosoficamente a respeito do Siddhanta Vaishnava. Nos transforma em tolos. A ira nos transforma em tolos. Inibe a nossa capacidade de raciocinar. Então, a nossa cultura é tão elevada que a gente deve começar nos estágios mais preliminares, que são os estágios que nós nos encontramos, a gente deve começar com muito cuidado e não ser como aquelas pessoas que se arvoram entrar em algum ambiente assim, sem saber como deve se comportar antes. Tem até um ditado que diz, né, que os tolos pisam onde os anjos temem. Imagine, né? Os tolos pisam onde os anjos temem pisar. Tem cuidado para não pisar. São temerosos. Esse temor não é medo, como a gente conhece, é o temor de pisar errado, de dar um passo errado. Os tolos se arvoram a fazer de qualquer forma, porque não têm conhecimento. Então esse é o ponto aqui, esse tema é super explorado dentro da nossa filosofia, da nossa didática, a pedagogia do movimento Hare Krishna, quando trata de ofensa, não pode deixar de mencionar a história de Jaya Vijaya, a interferência de Krishna, a declaração de amor de Krishna por seus devotos. Isso não se pode parar de falar. Por isso essa história é tão importante, tão conhecida. E quando pensarmos em Hiranyakashipu, que era um demônio tão malvado, nós temos que pensar, caramba, no passado ele era um grande devoto. Imagine, né? Ele se tornou esse demônio por ofensa. Que situação, né? A pessoa se tornar irreverente até a própria Suprema Personalidade de Deus. Hiranyakashipu tinha tanto conhecimento que, se vocês lerem no 8º canto a história dele, ele falando, depois da morte de Hiranyaksha, ele falando para a mãe dele,
e para as viúvas do irmão, que eram várias, se vocês ouvirem, se a gente lê isso assim no Bhagavatam, a gente vai pensar, caramba, que conhecimento, quem é essa pessoa que está lendo aqui? Se a gente lê inadvertidamente, sem saber quem é que está lendo, quem é que está falando agora aqui? Pega, abre o Bhagavatam, vai ler, a gente vê conhecimento puro, conhecimento verdadeiro, mas aplicado contra a Suprema Personalidade de Deus. Essa é a especialidade dos demônios. Eles não são todos burros, ignorantes. Eles são muito inteligentes, eles sabem mais do que a gente. Mas eles usam esse conhecimento diferente da gente. Eles usam esse conhecimento para destronar a Suprema Personalidade de Deus, tirar a Suprema Personalidade de Deus de sua posição suprema. É isso que eles fazem. Diferente dos suras, os devotos. Os devotos, por menos conhecimento que tenham, sempre estão colocando Krishna na sua posição original de destaque conforme as escrituras. Hoje aqui nós ouvimos a canção Govinda, né? Que diz Govinda Adi Purusham Tamaham Bhajami. Govinda, você é a pessoa original, portanto eu presto minhas reverências a ti. Govinda Adi Purusham Tamaham Bhajami. Eu adoro você. Por isso eu adoro você, porque você é a pessoa original. Assim um devoto fala. E Prabhupada colocou essa canção às 7 horas da manhã, aqui às 7h30, para que todo mundo tenha o seu dia de trabalho sabendo para quem ele trabalha. Ele trabalha para o Adipurusha. E ele trabalha adorando o Adipurusha. Ele não trabalha odiando o seu patrão. Ele trabalha amando, servindo, adorando o seu patrão, que é Adipurusha, Govinda. Hare Krishna. Alguma pergunta ou comentário? O senhor disse que Maya é como um cão de guarda, né? Quando o dono prende o cão de guarda, pode entrar na casa dele. Essa é a segunda parte da analogia. Obrigado por lembrar. Quando a pessoa chega na porta e o cachorro corre para a porta, o dono chega, vai deitar. É muito comum falar isso para o cachorro. Ou então vai lá e prende mesmo. Então Krishna faz isso com a gente. Krishna afasta Maya. Quando a gente chega e diz Govinda, Madhi Purusham, Tamaham Bhajami, na porta, aí Krishna diz, vai Maya, sai, vai pro canil. A gente tinha um cachorro no instituto que a gente não tocava nele, só fazia gestos e ele entendia pelo gesto. Eu fazia assim, ele ia pro canil. Lembra disso? Fazia assim, aí ele ia pro canil. Porque ele presta muita atenção, né? Então eu não deixava lamber, não deixava encostar e tal. E se vinha alguém, a gente apontava pro canil e a gente fechava o canil. Então Krishna faz assim, a gente nem escuta nada, a gente nem vê nada. Simplesmente Krishna atua e tira a Maya da vida da gente. Obrigado, Baladev. Algo mais? Obrigado a vocês por virem. Ia ser 7 horas, ia ser bem curtinha a aula, mas eu precisei fazer outra coisa e agora fizemos esse horário. Avançamos um pouquinho aí na sexta-feira de vocês. Todas as glórias a Srila Prabhupada.